Hoje eu vou fazer uma pregação totalmente diferente do qual eu fiz nos últimos 5 anos. Por que eu vou dizer o que eu vou dizer? Porque eu não quero depender do seu engano para exercer meu ministério. Então eu vou tocar em um dos temas mais controversos da experiência cristã. É um dos temas que envolvem poder, envolve status, envolve dinheiro, envolve luxúria, envolve tudo aquilo que nós já temos visto, ouvido. Então eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3. Eu vou com os irmãos, sem usar nenhum outro argumento a não ser a própria Bíblia, para que os irmãos aprendam e nunca mais sejam enganados. O meu compromisso é com a verdade, irmãos. Eu sou um homem do Evangelho, eu não sou um homem do Ministério Vida. Quem está aqui pela primeira e segunda vez já sabe, ou quem não sabe, eu não sou assalariado aqui, eu não recebo nada. Ninguém que está aqui, tudo isso está limpinho, arrumado, essa galera, todo mundo aqui é voluntário, eu não estou fazendo nada ao meu favor, eu não ganho nada às custas disso. Mas eu também não quero depender do engano de ninguém para que a gente mantenha isso aqui, ou que a gente mantenha qualquer obra que seja gratuita, amorosa, sincera, verdadeira. Então eu vou desmistificar um texto que é mais usado para manipulação e controle de uma coisa chamada dízimo. Vocês estão preparados, irmãos? Bíblia aberta. Não pisque os olhos. Malaquias capítulo 3. É importante nós salientarmos e lembrarmos que Malaquias é um profeta menor. Começando o texto, quando você vê em Malaquias capítulo 1, versículo 1, começando o livro, Malaquias diz: peso da palavra do Senhor contra Israel. Malaquias estava escrevendo para Israel, não era para toda a humanidade, era para a nação de Israel, povo judeu. Povo gentil, que não é judeu, não tinha lei como segmento, não se seguia lei. A lei era para o povo judeu. Então Malaquias começa o livro dele dizendo isso: peso da palavra do Senhor contra Israel. Então vamos em Malaquias capítulo 3. Se você está com a Bíblia no celular, no iPhone, no iPad, pouco importa, abra a sua Bíblia aí. Malaquias capítulo 3. Eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá a seu templo o Senhor. Quem é o Senhor aqui? Vamos, gente, eu vou precisar de vocês. Quem é o Senhor aqui? Deus. Então, virá Deus, a quem vós buscais, o anjo do concerto. Anjo do concerto, em alguns aí o anjo da aliança, está vindo para o povo um concerto. Olha, se está vindo um concerto, é porque alguma coisa está desconcertada. O anjo do concerto está vindo, ele vai consertar alguma coisa. A quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quando você for ler a Bíblia, é fundamental que você pare de olhar comentário bíblico. Porque comentário bíblico é comentário do autor. E às vezes muitos tendenciosos. Então tenha cuidado ao ler a Bíblia para não ficar preso a comentário bíblico. Era necessário um conserto. Alguma coisa estava errada. Versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem suportará o dia do conserto? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives. Fogo do ourives é o quê? Que testa, que separa, que limpa, que purifica. Ele vai ser como fogo que purifica o ouro, né? Quem mexe com ouro, com prata aí sabe. Ou o fogo que purifica, e como o sabão dos lavandeiros. Ou seja, eu vou lavar isso aqui. Está vindo um conserto, que vai ser um conserto que vai ser como fogo, vai limpar, vai purificar, porque está sujo. Você como um lavandeiro que está passando o sabão para limpar alguma coisa. O que será que está acontecendo aqui? Versículo 3. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata,
e purificará os filhos de... Quem são os filhos de Levi? Sacerdotes. Os levitas, os sacerdotes. Filhos de Levi eram sacerdotes. Quem aqui estava precisando ser purificado? Sacerdotes. Quem aqui estava precisando do conserto? Sacerdotes. Gente, nós estamos lendo o texto, está claro aí. Então, ele está vindo para purificar, como ouro, ouro é purificado, como a prata, vem lavar como o sabão dos lavandeiros, e vai pedir um conserto aos filhos de Levi, aos sacerdotes. Continua, e afinará como ouro e como prata. Então, depois de purificados, depois de vocês estarem limpos, sacerdotes, depois que vocês estarem purificados, vocês trarão uma oferta em justiça, porque Deus não estava aceitando coisa nenhuma de ninguém. Os sacerdotes estavam imundos, os líderes estavam impuros, os líderes estavam botando a mão na massa, na grana do povo, eles precisavam ser purificados. Então, quando vocês forem purificados, eu então vou começar a receber as ofertas de vocês. Estão entendendo o texto? Está simples aí, sem teologizar, só leitura reta. Então, o Senhor, vocês vão trazer a oferta de justiça. Deus não estava aceitando a oferta. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave. Continua, hein? Como nos dias antigos, como nos dias primeiros, ou como nos primeiros anos. O povo estava levando a oferta, mas os sacerdotes estavam sendo desonestos. Os sacerdotes estavam desconcertados. Qual era a representação do sacerdote, pessoal? O líder. O sacerdote representava o povo perante Deus, o líder. Esses líderes estavam desconcertados. Olha para quem até agora, Malaquias capítulo 3, está sendo escrito. Continua o raciocínio, porque você vai tomar o maior susto da sua vida. Versículo 5. E chegar-me-ei a vós para juízo. Ele vai chegar a quem? Aos sacerdotes. Eu vou chegar a vocês, sacerdotes, vou chegar para vocês para juízo, porque vocês precisam se consertar. E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Quem eram os feiticeiros? O que os sacerdotes estavam praticando? Feitiçaria. A gente está no texto aí. Sacerdotes estavam praticando feitiçaria. O que mais os sacerdotes estavam fazendo? Adulterando. O que mais os caras estavam fazendo? Jurando falsamente. O que mais os sacerdotes estavam fazendo? Roubando o trabalhador, defraudando os que trabalham, defraudando o jornaleiro que você tem aí. Olha o que os sacerdotes estavam fazendo. E perverteram o direito da viúva. Tiraram-o do órfão, do estrangeiro, do trabalhador, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Na cultura judaica, a viúva tinha direito, era sustentada pelo templo. Leia depois Deuteronômio capítulo 14 em casa, e você vai ver para que era o dízimo. Deuteronômio 14, lá na lei. Então ela tinha direito. Vocês não me temem, diz o Senhor. Quem é que não está temendo a Deus? Sacerdotes. Até agora sim, viu, pessoal? Super simples. Versículo 6. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó. Filhos de Jacó. Jacó na Bíblia é conhecido como enganador. Vós, filhos de Jacó. É importante lembrar sempre que, quando fala filhos de Israel, é toda a nação de Israel. Quando fala filho de Jacó, está falando dos sacerdotes. Vocês, seus enganadores. Porque o que acontecia, pessoal? Na cultura judaica, o povo não era o povo que ia oferecer a Deus o sacrifício. Cada tribo tinha o responsável pelas coletas, que era o sacerdote. Então toda a tribo levava para o sacerdote, conhecido como filhos de Jacó. E o sacerdote, ao pegar a coleta do povo, ele levava para o sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote entrava no templo perante Deus para oferecer o sacrifício. Então os filhos de Jacó aqui eram os responsáveis pela coleta do povo. Estão entendendo aí o texto? Ok? Continua, versículo 7. Desde os dias dos vossos pais, vocês se desviaram dos meus estatutos e não os guardastes. Quem estava se desviando dos estatutos, pessoal? Sacerdotes. Até agora não mudou nada.
tornai vós para mim, voltem-se para mim, e eu tornarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês ficam perguntando, como que nós devemos nos tornar? Quem é que está fazendo essa pergunta idiota? Sacerdotes. Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Quem é que está roubando? Não é o povo. Toda vez que pastor vem com esse papo, roubará o homem a Deus? Vós me roubais. Ele aponta para o povo, né? Mas essa passagem não é para o povo, é para o sacerdote, que estava roubando o povo. É só ler Bíblia, irmãos, que a gente não é enganado. É só ler Bíblia para parar de ser enganado com medo de devorador, destruidor, bicho, capeta, demônio, que é só para botar terror para as pessoas obrigadas a darem até o último tostão. Aqui é só Bíblia, eu não estou citando ninguém, só Bíblia, leitura reta, interpretativa, simples. Continua. Roubará o homem a Deus? Vocês sacerdotes, vocês têm como me roubar? Todavia vocês estão me roubando e perguntando, o que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim. Vós, toda a nação. Que nação? Nação de Israel. Para aqui. Olha que texto sério. Com maldição sois amaldiçoados. Que maldição? Vou explicar daqui a pouquinho qual é a maldição. Daqui a pouquinho, não tem nada. Eu te amaldiçoo, não é nada disso. Vou explicar aqui no texto, daqui a pouquinho. Só ler Bíblia, para não ser enganado. A oferta que eles estão roubando é da viúva, do pobre, do jornaleiro, do trabalhador. E estão dizendo, mas no que nós estamos roubando? É isso que está acontecendo aqui. Versículo 9. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Você está percebendo que agora a nação toda está tomando a cabeça? Esse é o maior perigo de quem está dando dinheiro para pastor fraudulento, sustentando obra fraudulenta e dizendo, não é problema meu que eu estou dando dinheiro lá, ele que se vire com Deus. A nação toda está sofrendo por causa de pastor ladrão, por causa de sacerdote ladrão, pilantra, e você sustentando esse tipo de pilantragem. Desculpa, visitante, hoje eu tenho que passar o rodo aqui. Tem que esclarecer o povo parar de ser enganado. A mãe passando fome em casa, acabou o gás, e o filho da mãe tem coragem de ir para a igreja, dar todo o dinheiro, mas deixa a mãe morrendo de fome, falando que Deus vai prover. Nunca leu a Bíblia, o que 1 Timóteo 5,8 diz? Se alguém não cuida dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior que um infiel. Aí fica dando dinheiro para o pastor ficar andando com um carro luxuoso, pagar viagem para tudo quanto é lugar, manter prédios luxuosos, templos milionários, e a pobre e a viúva, o estrangeiro pobre está morrendo de fome. Que igreja é essa? Deus que nos livre dessa porcaria aqui. E o povo morrendo de medo por causa dessa passagem, e essa passagem é para o sacerdote, não é para o povo. Aprenda a Bíblia, igreja, para não ser enganado. Com maldição, lembra essa palavrinha, com maldição sois amaldiçoados, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Versículo 10. Todo mundo estava sofrendo por causa de pastor ladrão, hein? Cuidado aí, pessoal. Capítulo 10. Trazei todos os dízimos. Trazei todos os dízimos. Ué, não é o dinheiro, não? Não era dinheiro, irmãos. Lê Deuteronômio 14. Hortelã, coentro, cominho, fruto da terra, dos animais, não era dinheiro. Dízimos. Trazei todos os, está no plural. Não é trazei o seu dinheiro. Você vai ler Deuteronômio 14, vai ver lá que você só trocava em dinheiro quando você tinha muita coisa para levar ao templo e a viagem era longa. Então você pegava aquilo, trocava em dinheiro, onde Deus mandava você parava, comprava tudo que quisesse, chamava quem quisesse e comeriam ali, bebida forte, vinho. Lembra que é a Bíblia? Trazei todos os dízimos, tudo que a terra produzia, a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Por quê?
porque a viúva precisava comer, o pobre precisava comer, o órfão precisava comer, precisava de abrigo, o estrangeiro, o trabalhador precisava, os que dependiam do templo precisavam daquilo. Trazei toda essa comida, trazei todos esses mantimentos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção, que dela tal vos advenha maior abastança. O que era as janelas dos céus? Alguém respondeu aí? Chuva. A gente não canta, faz chover, abra as comportas. É chuva. O povo estava morrendo de seca. Com maldição sois amaldiçoados. Qual era a maldição? Não caía chuva. A colheita, a plantação do povo estava morrendo. O povo estava sendo amaldiçoado por falta de chuva. Então se vocês voltarem a fazer isso, eu vou abrir a janela dos céus e vai derramar chuva sobre vocês. Vai vir chuva sobre a terra. Faz prova de mim, eu vou abrir a janela dos céus. E por causa disso, e por causa de vós, repreenderei o devorador. Aí, agora aqui, ó o demônio. Vou repreender o devorador. Pessoal, você sabe o que é devorador? É o que comia a colheita do povo. Sabe o que é o devorador? Um gafanhoto. Não é demônio. É que esse pessoal fica fazendo curso de batalha espiritual aí, inventando demônio em cachorro, em gato, falando que cachorro vê demônio em preto e branco, todo tipo de maluquice possível. E esse gafanhoto bíblico virou um demônio. Mas como assim? Porque na minha igreja eu aprendi que tem um demônio devorador, destruidor, migrador e cortador. São 4 espécies de demônio que vai no dízimo. Quando a gente não dizima, ele come. Abra a sua Bíblia, deixa a Bíblia aberta aí, e dá umas 2 palhinhas para trás, vai lá em Joel. Joel capítulo 1. Olha Joel. Depois do livro de Oséias, Joel. Depois de Oséias, Joel. Meu Deus do céu, a Bíblia na cara da gente, a gente pagando tora. Joel capítulo 1, versículo 4. Olha os tipos de gafanhotos, os tipos de demônios que as pessoas dizem que é, para quem não dizima. Joel 1, 4. O que ficou da lagarta, eles chamam de cortador, o comeu o gafanhoto. Esse gafanhoto é o migrador. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, que é outro tipo de gafanhoto. Esse é locusta aqui, é o devorador. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. O pulgão, outra espécie de gafanhoto, conhecido como destruidor. Não tem nada a ver com o demônio, irmãos. Eram os gafanhotos que vinham na colheita, de vez em quando, de tempos em tempos, ficavam, comia tudo e acabava com a plantação do povo. Continua no texto. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, para que não coma a sua plantação. E a vide do campo não vos será estéril, não vai parar de produzir, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Acabou. Não tem demônio, não tem devorador, não tem roubando a Deus, porque essa palavra é para o sacerdote, não é para o povo. E está explicado. Bíblia pura, não tem enganação. Pastor, então, mas espera aí. Lá em Mateus 23, 23, abra sua Bíblia, por favor, Mateus 23, 23. É fundamental esse versículo no Novo Testamento, porque o dízimo era uma obrigação no Velho Testamento, era uma obrigação lá na lei. Não há mais essa obrigação de ninguém dizimar. Não há mais obrigação. Ninguém mais é obrigado. Na lei, para o povo judeu, era uma obrigação. Nós não somos judeus. Era uma velha aliança para o sustento do templo, para o sustento dos sacerdotes, para o sustento do povo lá. Nós não somos judeus. Aquilo morreu, caducou. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo.
mais importante da lei: o juízo, a misericórdia e a fé. Vocês deviam, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, seus hipócritas, condutores cegos, quais um mosquito, e engolis um camelo. Por que Jesus mandou eles darem o dízimo? Porque era obrigação do judeu fazer isso. Porque existia o templo para eles sustentarem. E Jesus fala: vocês estão dando uma de exterior, dando dízimo, doendo do cominho, mas vocês não estão amando. Vocês não estão buscando a verdade, a justiça, o juízo, a generosidade. Vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Vocês seguem a lei. É por isso que na cruz Jesus falou: está pago, está consumado, está completo, tetelestai, está feito. Uma vez e para sempre, acabou. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Não estamos mais debaixo da lei. Não vivemos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então Jesus, em Mateus 23, está denunciando a hipocrisia dos fariseus e não mandando dizimar. Deixa eu dizer mais 3 coisas para vocês históricas. Até o ano 600, 700 depois de Cristo, não se tem nenhum registro da igreja dizimando. Não se tem nenhum registro de Jesus dizimando. Dai a César o que é de César. O que era de César? Imposto, tinha que ser pago. Dá a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Amor, graça, misericórdia, voluntariado, generosidade. Dá a César o que é de César, gente. E dê a Deus o que é de Deus. É por isso que Jesus fala: meu reino não é desse mundo. É por isso que Jesus fala: meu reino não é de visível aparência. Temos que aprender com Jesus. Então, dai a César, paga o que é tributo. A tributo, a honra, verdade, verdade, imposto. A ele pague. A Deus, dá a Deus o que é de Deus, cara. E o que é de Deus? A generosidade, o amor, a justiça, e blá, blá, blá. Aí vem algumas perguntas básicas. Pastor, é 10%? Você tem que lembrar que Deus te deu 100%. Você é responsável por 100, não por 10, ou por 1, por 5, por 50. Você é responsável por 100% de tudo que você tem. Então a primeira pergunta que as pessoas fazem: pastor, é 10% mesmo? Dízimo é 10ª parte, 10%? Não tem isso na lei, na graça. Na lei tem dízimo, 10ª parte. Na graça não temos isso. Nós vivemos pela graça. É 10%? Segundo, eu devo dar aqui? Como assim dar aqui? Você tem que contribuir no lugar onde você vê a misericórdia, a mão de Deus sendo necessária. Onde você valoriza uma obra verdadeira, um lugar que não tem conluio, engano. Onde você é alimentado, você recebe. Você não tem partilhado dons espirituais aqui, aprendido? Mas tem o orfanato Thomas, que precisa ali. Rafael Thomas. Tem o lar Batista, que precisa, cara. Tem mendigos aqui na cidade que está precisando. Tem o que dar aqui? Não, você vai dar onde necessita. Mas por que eu entrego aqui? Primeiro, porque você quer. Segundo, porque isso aqui é mantido com essa contribuição espontânea e voluntária sua. Porque aqui ninguém é obrigado a dizimar, nem é obrigado a dar 10%. Eu nunca dei 10% aqui. Nunca. Aqui todo mundo, tem gente que dá 20%, tem gente que dá 1%. Não é quanto se dá, é a qualidade do que se dá. Com que coração você dá. Isso é fundamental. Então, é aqui? Não. Aqui nós precisamos sustentar esse lugar. Aqui no dia que a gente não conseguir pagar isso, a gente vai para outro lugar. Porque aqui é pago assim, um mês esperando ter dinheiro para pagar o outro. É por isso que não temos caixa aqui. Aqui é consciência de você saber que você não é mais obrigado, mas você é consciente, você é responsável. Afinal de contas, você decidiu fazer parte de um lugar. E isso tem responsabilidades. Uma delas é mantermos isso aqui funcionando. Porque no dia que a gente tiver, a gente não está preocupado com o templo. A gente está preocupado com a sua vida, cara. Como é que você vai produzir na casa? Porque se você tem 2 em casa, 3, a sua casa pode ser uma árvore frondosa, cara. E na sua casa, a gente vai se abrigar lá. E na sua casa vira uma colmeia, jorrando mel para a vida das pessoas que vão lá se alimentar. Cada casa vira uma igreja, gente. Nós não somos pessoas de templo, não. No dia que as pessoas fecharem o coração aqui, começarem a ser obrigadas, começarem a ter que pagar as coisas aqui, pagar para Deus, a gente fecha as portas. Aí você vai voltar para uma igreja onde o pastor toca o terror mesmo, onde você tem que pagar mesmo, Deus vai botar a mão. Se você não der dinheiro aqui, você vai gastar em remédio. Olha o que o devorador vai te pegar. Eu duvido alguém que aprendeu isso aqui hoje vai cair nessa esparrela de Malaquias.
Pastor ladrão, pilantra, estelionatário usa Malaquias para charcar o povo. Eu não devo nada a ninguém, sou um homem livre, não dependo de igreja, dependo de dinheiro de ninguém aqui. Vou dizer a verdade para o povo, mesmo que seja contra nós, mesmo que a partir de hoje as pessoas parem de dar dinheiro aqui, e no dia que parar de dar dinheiro, fecho as portas, e vou pregar o evangelho na minha casa. Eu sou homem do evangelho, gente. Seja do evangelho você, seja consciente. Rapaz, pô, meu filho está aprendendo aqui, eu usufruo desse lugar, eu sou instruído, rapaz, olha como minha mente está sendo aberta aqui. Pô, nada mais justo do que você manter isso aqui. Mas por obrigação, não. Por pressão, não. Por medo, não. O amor lança fora todo medo. Em Cristo não tem medo, meu irmão. Em Cristo você é livre, você é amado assim, com generosidade, sem generosidade. Mas quando você não é generoso, você vira um egoísta. O egoísmo acaba com a gente. Você é alguém que vive para o próprio ventre, alguém que só vive para você mesmo. É os seus interesses, as suas coisas, o seu dinheiro, e o teu irmão do teu lado morrendo de fome. Ser generoso faz bem a você, não é ao próximo não, é a você. O próximo é dadivoso por aquilo que você fez. Mas dizimar, ofertar, o nome que você quiser dar a isso, faça com o coração, porque vai fazer bem a você para você não se pedrar. Não fechar o teu coração próximo, porque nesse tempo que todo mundo busca ser rico, busca riqueza, o amor vai se esfriando. A gente passa por alguém, a gente se escandaliza quando vê uma foto pelada na internet, mas não escandaliza com a fome no mundo. A gente se escandaliza com determinada frase na internet, mas não escandaliza com o mendigo que fica todo dia debaixo do viaduto, ali no Danúbio. Nós estamos invertendo os valores das coisas, gente. A última pergunta que me fazem: pastor, eu devo pagar o dízimo atrasado? Mês passado eu, sei lá, não paguei, não sei nem como é que você chama isso. Mês passado eu não paguei. Eu vou te falar, isso aqui é clube? Você está pagando mensalidade de clube? E tem pastor que fala isso, meu irmão. Percebi aqui na sua fichinha, vi aqui, meu irmão, qual aconteceu o mês passado com você, meu querido? O que aconteceu aqui, que eu não estou vendo seu nome aqui? Sai fora, foge desse lugar. Foge, meu irmão, é hipocrisia pura, foge disso, seja liberto. Você tem que falar, isso aqui é clube, é dádiva, é coração entregue. Para todas as perguntas que eu perguntei, é 10%, devo dar aqui, tem que pagar atrasado? A resposta é não. Para com isso, meu irmão. Deus não nos abençoa por aquilo que damos, Deus nos abençoa por aquilo que Ele é. Porque Ele é Deus, é Pai, não é por aquilo que você deu, não. Isso é barganha com Deus, não barganhe com Deus. Quem barganha com Deus está querendo comprar a Deus. Dá por medo, dá por pressão, não dá por consciência, não dá por amor, não dá por bondade, não dá por misericórdia, dá porque é pressionado. Vamos fugir disso, meu irmão. Vamos aprender Bíblia, vamos parar de brincadeira. Evangelho não é brincadeira, não é para menino, é coisa séria, é para gente séria, mas para gente livre. Eu não vou me contentar enquanto eu não tornar o povo aqui livre. Livre da manipulação e controle humano, de gente que só quer status, poder, ver qual igreja tem o maior, qual igreja tem aquilo mais roxo, qual igreja que tem mais poder, qual igreja tem mais carro, tem mais luxo. Não! É qual igreja que ama mais, qual a igreja que oferece o coração para o próximo mais, qual a igreja que tem mais verdade, qual a igreja que prega a justiça. A injustiça foi denunciada por Jesus no ministério dele inteiro. A minha oração nessa noite, desculpa visitantes que vieram, mas eu sei que essa palavra também pode ter esclarecido vocês. Mas é importantíssimo nesse momento de decisão que a gente aprenda a amar a Deus com responsabilidade.